O movimento estudantil, que tem como maior expoente institucional a União Nacional dos Estudantes, espera levar hoje milhões de pessoas às ruas do país para protestar, principalmente contra os bloqueios de verba na área, promovidos pelo governo federal. Críticas à reforma da Previdência também darão o tom das manifestações. Para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente no Morning Show nessa manhã de quinta-feira, 2 deputados eleitos por São Paulo e que têm forte ligação com as bandeiras da educação. São eles o Daniel José, do Partido Novo, e Carlos Gianazzi, do PSOL. Antes de eu fazer aqui a primeira pergunta, gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas para vocês e bem rapidamente pedir para vocês comentarem aqui com os nossos espectadores, contarem aos nossos espectadores e ouvintes da Jovem Pan a relação de vocês com o setor, com a educação. Sejam bem-vindos. Bom dia. Quem começa? Gianazzi ou Daniel? Daniel mais novo. Vai lá, Daniel. Tá bom, eu começo então. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes da PAN, todos os amigos aqui na mesa. Bom, meu nome é Daniel José, sou deputado estadual aqui pelo Novo em São Paulo. Meu histórico com a educação vem desde a infância, né? Eu venho de uma família tipicamente brasileira, tenho 10 irmãos, minha mãe era diarista e todas as oportunidades que eu tive ao longo da vida vieram por conta da educação. Foi a grande janela para mim que me possibilitou fazer tantas coisas legais. E mais recentemente, nos últimos anos, eu trabalhei, depois de ter passado pelo mercado financeiro, trabalhado com refugiados de guerra no Oriente Médio, feito várias coisas bacanas, acabei voltando para o Brasil e ajudado a montar uma consultoria em educação pública e rodando o país, ajudando os governos a melhorar os indicadores de aprendizagem em português, matemática, reduzir abandono escolar, usar melhor os recursos públicos da educação. Certo. E você, Gianazzi? Bom dia, Edgar. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Profissionalmente, eu sempre trabalhei com educação, sou diretor de escola pública em São Paulo, da rede municipal de ensino, trabalhei 20 anos na rede estadual, tenho formação nessa área, tenho pós-graduação na Faculdade de Educação da USP, fiz o mestrado lá, o doutorado também na área da educação, na Faculdade de História da USP, e sempre atuei profissionalmente na defesa da escola pública de qualidade, porque nós entendemos que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, e a educação tem que ser valorizada, sobretudo a educação pública, porque quase 90% das crianças do Brasil estão matriculadas em escolas públicas, na educação básica, ou nas redes municipais, ou escolas estaduais. Então, o principal investimento tem que ser na educação pública. Essa é a minha experiência como diretor de escola aqui em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, na periferia da Escola Miguel Vieira Ferreira e também na rede estadual de ensino. Vamos lá, agora direcionando já a nossa conversa para a questão dessa manifestação prevista para acontecer hoje. Se percebe um movimento de tanto de um lado como do outro, de buscar evitar as pautas difusas ali. Eu citei, né, essa questão da educação sendo colocada hoje como mote principal, mas permeado também em algum momento ali, contaminado pelas reivindicações com relação à Previdência, né, como eu falei aqui. Na opinião de vocês, isso atrapalha? Existe algum contrassenso em misturar essas pautas, ou elas estão indiretamente ou diretamente ligadas? Bom, no meu ponto de vista, elas estão diretamente ligadas, justamente porque é necessário a gente levar para frente a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, os recursos para a educação não vão existir, né? A Previdência hoje consome 54% do orçamento do governo federal, isso está avançando ao longo dos anos. Agora, o que me chama a atenção é que a esquerda, né, e o pessoal que incita essas manifestações é contra a reforma da Previdência e a favor de mais recursos para a educação. Isso é um mundo que não existe, porque a gente tem um orçamento que é engessado do governo federal, a gente tem restrições orçamentárias que praticamente obrigam a gente a fazer escolhas, né? E quando eu olho, né, toda a questão das universidades, que é onde a história começou, né, os contingenciamentos, né, realizados pelo Ministério da Educação, que eu acredito que vão na direção certa, apesar da comunicação ter sido falha ao longo do caminho, né, eu vejo que existem uma série de distorções na maneira como a gente aloca recursos, né, no ensino público, né, na educação pública ao redor do Brasil. Então, hoje, né, o custo por aluno de um universitário é de $14 mil por ano. Isso são dados da OCDE. Né? A gente gasta um pouco menos do que a França, a gente gasta mais que a Itália, que a Espanha, a gente gasta mais que Israel, que a Coreia do Sul, no gasto por aluno universitário. E na educação básica é o oposto. Né? O custo por aluno no ensino básico
é de 3,7 mil dólares por ano, que é menos que todos esses países que eu mencionei, e menos ainda que o Chile, por exemplo, que é um país que está aqui no nosso lado e que tem uma realidade muito mais próxima à nossa. Então a gente gasta 4 vezes mais por aluno no ensino superior do que na educação básica. Isso para mim mostra uma distorção inicial muito grande, e por isso que eu defendo várias pautas que corrijam essas distorções, como por exemplo a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, para quem pode pagar. Sim. Presumo que o teu argumento, Gianazzi, é totalmente contrário. Deva ir no sentido contrário, mas sem dissociar uma coisa da outra também, Sem né? dúvida. Talvez. Não, as duas coisas estão ligadas. A nossa grande luta hoje é em defesa da educação, contra os cortes na educação e na ciência, porque os cortes do governo Bolsonaro, os cortes criminosos na área da educação, atingem também a ciência e, sobretudo, a pesquisa. As universidades brasileiras, as universidades públicas, são responsáveis por quase 95% das pesquisas realizadas no Brasil. Então, isso é muito sério. Então, é um ataque ao ensino e à pesquisa brasileira, né? E a reforma da Previdência é muito importante que ela não seja feita, né? Porque nós entendemos que o principal problema do Brasil não é a reforma da Previdência, mas sim a dívida pública. Essa sim consome quase metade do orçamento da União. Nós temos que atacar essa questão da dívida pública e não a Previdência no Brasil. Ela está dentro da Seguridade Social, junto com a assistência, junto com a saúde, e ela tem recursos próprios de financiamento. E ela tem sido, nos últimos anos, superavitária, né? Então nós temos, e tanto é que o governo Fernando Henrique Cardoso criou a famosa DRU, aquela desvinculação das receitas da União, que hoje desvia 30% da Seguridade Social para o pagamento de juros da dívida pública. Logo, essa reforma da Previdência, tanto a do governo Bolsonaro como a do governo Temer, são reformas para beneficiar os rentistas, especuladores da dívida pública e, sobretudo, os banqueiros nacionais e internacionais. A questão não é a Previdência. Deixa o Carlos. Nós temos o Brasil está entre as maiores economias do mundo. Nós temos muitos recursos aqui. Acontece, se você tem um país que destina quase metade do seu orçamento para pagamento de juros da dívida pública, isso inviabiliza todas as áreas sociais. Deixa eu colocar uma questão aqui, vou passar para os companheiros, mas eu acho oportuno falar, porque um lado diz que esse dinheiro enviado para pesquisa, para os grandes centros universitários, para os centros acadêmicos brasileiros, ele é mal utilizado, ele não retorna proporcionalmente ao investimento que se faz. Essa é a alegação do governo de turno. Por outro lado, a oposição alega que esse número alardeado da Previdência pela equipe econômica do governo, da ordem de 200 bilhões, esse déficit e tal, não seria esse o número real, seria um número que é deficitário, mas muito, muito menor. Como, na visão de vocês, rapidamente, porque eu quero dinamizar aqui com os companheiros de bancada, como vocês entendem que essa equação deve ser feita para que a gente tenha uma solução para eu acho que nesse ponto os dois concordam, um setor crucial para o desenvolvimento brasileiro. Não é só dinheiro, né? Tem que ter pensamento, tem que produtividade, ter formação de pessoas, né? Sim, a produtividade depende diretamente da qualidade do capital humano de um país. Então, é super importante a gente investir em educação. Agora, os contingenciamentos realizados na educação, eles acontecem já há anos e vêm de diversos governos. Então, isso mostra que não é uma vontade política, mas uma necessidade fiscal. Eu gostaria de destacar, né, que o deputado Gianazzi falou sobre pesquisa, e para dar um pouco do panorama da qualidade das pesquisas nas universidades públicas brasileiras, né? De fato, né, a quantidade de pesquisas realizadas tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil são muito altas. Por exemplo, a USP é a 7ª maior publicadora de pesquisas dentre as 1.000 principais universidades do mundo. Então ela produz muita pesquisa. Agora, quando a gente avalia a qualidade delas, e eu estou usando aqui os dados do Ranking Leiden, né, que é de uma universidade holandesa que avalia a qualidade de desempenho científico, né, das instituições de ensino superior, a gente vê que a posição da USP cai de 7º para 780, dentre as 1.000 mais relevantes universidades do mundo. Isso mostra que somente 5% daquilo que é produzido na USP tem um alto índice de citação dentro da academia. É um dinheiro mal gestado, é um dinheiro... muito mal gerido, muito mal alocado. Mas como ele seria bem gestado se ele está sendo contingenciado? Nesse caso, não é melhor redistribuí-lo do que cortá-lo? Não, na verdade, porque, segundo uma pesquisa que eu acho que é muito importante a gente olhar, que é do Bureau of Labor Statistics, né, dos Estados Unidos, mostra que pesquisas realizadas pelo setor privado,
elas têm um retorno sobre o investimento de quem financia aquela pesquisa de, em média, 25%. E um retorno social de 65%, porque ela está diretamente ligada, são pesquisas aplicadas, diretamente ligadas a uma necessidade da sociedade. Sim. Enquanto que, do outro lado, a taxa média de retorno de pesquisas realizadas pelo orçamento público está muito próxima de zero. Isso é porque a alocação das pesquisas ela não é bem realizadas. Então, enquanto de um lado a gente tem pesquisas muito boas e que vão realmente avançar a ciência, a grande maioria das pesquisas está muito longe disso. Vamos lá, Janara. Na verdade, o Daniel traz aqui uma avaliação, uma análise do ponto de vista do mercado, né? Porque nós temos produção científica em várias áreas importantes da ciência, das áreas sociais, tanto na USP, na Unesp, na Unicamp, elas têm dado uma grande contribuição em várias áreas sociais. Agora, me parece que a sua análise é muito colonizada por uma mentalidade da lógica do mercado. Aí não vale fazer esse tipo de análise. Não, acho que é super válido, né? Porque toda pesquisa... Se você pensa só do ponto de vista da produção industrial, da produção do lucro empresarial, mas perceba aqui, Janazzi, que eu falei sobre retorno... na área das ciências humanas, você não acha importante a filosofia, a sociologia, a história, perceba aqui que eu estou usando citação. Eu não estou usando retorno financeiro. Uhum. Retorno financeiro de 25% para aquelas pessoas que financiam aquelas pesquisas, mas retorno social de 65%. Isso também está na conta. E eu estou usando citação não só em exatas, empresas que mas também em humanas. Pesquisas querem ter um lucro, querem ter um retorno do lucro. Isso é a lógica do errado, mercado. Né? Eu não estou falando disso, eu estou pensando na questão social do Brasil, um país que é campeão mundial em desigualdade social. Nós temos que pensar nisso. O Daniel já mencionou aí que o governo ele justifica esse contingenciamento que pode virar corte na educação como um orçamento que não está batendo esse ano, que foi aprovado pelo Congresso anterior, né? E que também é um contingenciamento que já foi feito em governos anteriores, inclusive nos governos de esquerda, do Lula e da Dilma. Então, essa ida às ruas, motivada também pela oposição e também pelos profissionais que estão engajados aí na educação, ela tem mais a ver com este contingenciamento ou tem a ver com aquilo que o governo está apresentando como projeto educacional para o Brasil? Eu acho que é com as duas coisas. Contra os cortes, realmente, historicamente, sempre houve cortes na área da educação, no governo Fernando Henrique, no governo da Dilma, houve um corte também bilionário que nós criticamos, nós que somos do PSOL, fomos contra, fizemos oposição aos cortes do governo, então nós somos coerentes em relação a isso. Mas, além dos cortes, nós temos todo um desmonte da educação no Brasil, né? Uma tentativa de implantação da censura, da mordaça nas escolas, esse projeto de militarização das escolas, projeto de educação domiciliar, perseguição, sobretudo, ao magistério, aos professores. Os professores, para o governo Bolsonaro, representam um inimigo importante. O professor hoje virou inimigo do governo Bolsonaro. Por isso que eles defendem drasticamente e incessantemente o Escola Sem Partido, esse projeto criminoso que tenta impor a censura e a mordaça nas escolas. Então o ato é contra a Escola Sem Partido, contra os cortes, em defesa da ciência, da pesquisa. Esse ato tem uma amplidão muito maior do que os cortes. Em defesa de uma educação pública, de uma educação crítica, libertadora e emancipadora. Vamos ver, eu acho que é só um ponto de vista aqui, que primeiro, uma premissa que todos nós temos aqui é que a educação tem que melhorar. O nível da educação pública básica é sofrível. A gente mais do que dobrou os recursos do Fundeb de 2000 a 2015 e o resultado não vem, então a gente aloca muito mal os recursos e a gente quer pesquisas de ponta e de fato assim que o Brasil participe do cenário internacional como um país que de fato empurra a fronteira do conhecimento para frente. Dito isso, é o que eu disse, a gente tem que fazer escolhas, os recursos são limitados. Então, na maneira como o orçamento é realizado no Estado, você tem que fazer uma escolha básica entre alocar recursos para o ensino superior ou para a educação básica. Tudo bem, você vai ter mais recursos se a reforma da Previdência passar e a gente tiver mais folga, menos engessamento no orçamento. Agora, eu pergunto para todo mundo aqui na mesa, se vocês tivessem R$100 e tivessem que alocar entre educação básica ou entre ensino superior, onde vocês alocariam? Sem dúvida nenhuma, em educação básica. Exatamente. Então, por que hoje a gente gasta 4 vezes mais por aluno no ensino superior do que por aluno na educação básica? E pior,
Quando a gente pega o caso das universidades estaduais de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp, e você olha o perfil socioeconômico de quem frequenta essas instituições, tudo bem, está melhorando ao longo dos anos, mas hoje 2/3 dos alunos vieram de escolas particulares, e quando a gente pega os cursos de maior prestígio, medicina, engenharias, direito, economia e por aí vai, 75% dos alunos vieram das escolas particulares. Mas você sabe, Daniel, a lástima estatística, viu, a lástima dessa tua afirmação, sabe qual é? É que assim, eu entendo que uma coisa não deveria excluir a outra. Vários governos se passaram no país sem investir na escola básica, na escola de formação, fazendo com que o jovem chegasse na idade universitária sem saber escrever e interpretar um texto. Isso é um fato da deficiência da história, porque ninguém, né, se propôs, Janazzi, principalmente os governos progressistas, os governos que tiveram no comando do país nas últimas décadas, não se propuseram a valorizar isso, porque talvez não houvesse ali a perspectiva de um retorno imediato. É um retorno que vai acontecer depois de 20 anos, né? Só uma informação rapidona aqui, o fato de cortar do ensino superior não significa também que do ensino básico não haverá cortes, porque eu tenho aqui, por exemplo, uma matéria da revista Exame, dizendo que o próprio médico, o próprio MEC contrariou o discurso e tirou verba da educação básica. Pelo menos 2,4 milhões foram bloqueados da educação básica. Esse é um falso problema, viu? Não, isso é um problema real. A questão é que hoje o orçamento está tão apertado que não dá para apoiar as duas coisas. Vamos lá. O Janazzi está dizendo que é um falso problema. Que é um problema que é inventado, que talvez aqui no estado de São Paulo que nós acompanhamos, o orçamento hoje da educação, da Secretaria Estadual de Educação, né, que cuida da educação básica, é de aproximadamente 32 bilhões de reais. Para as universidades, nós temos aproximadamente 9 bilhões. 10 para bilhões. uso, 10 bilhões, vai no máximo. Isso para a USP, para a Unesp, para a Unicamp e para o Centro Paula Souza também, que são as nossas ETECs e FATECs. Vamos ouvir o Daniel. Isso ainda é insignificante. Bom, olha que interessante o ponto do Janazzi. As nossas universidades estão também sucateadas, degradadas, sem investimento, porque Janazzi, esse percentual ainda de investimento de 9,57, você sabe, é de 95 ainda. Agora, olha só, Janazzi, olha que interessante. Olha que interessante. Não investe nem na educação estadual e nem no ensino superior. Vamos lá, Janazzi. Parece que vocês estão no plenário. Me dá aqui um segundinho, Janazzi. Deixa eu falar um pouquinho, meu colega. Vai lá, Daniel. Vamos lá. Primeiro que o orçamento está pressionado. Né, você querer... É claro que todo mundo quer investir o máximo possível em educação, desde que esse recurso seja bem investido a ponto de trazer resultados, né? Isso é o que todo mundo quer. Mas a gente tem uma limitação orçamentária muito clara. Agora, você usou o exemplo, é o exemplo que eu gostaria de entrar, que é o financiamento das universidades estaduais de São Paulo. Elas são financiadas através do ICMS, como você acabou de falar. O ICMS é o imposto que incide majoritariamente sobre o consumo, e quem consome mais com o percentual da renda são as famílias mais pobres, né? Então, portanto, e como o número de famílias pobres é muito maior que o número de famílias ricas, é um imposto que incide muito mais na base da pirâmide da sociedade, incide muito sobre os pobres. E são esses recursos que financiam os alunos que vão estudar na USP, na Unesp e na Unicamp, que são esses alunos que eu acabei de falar, 2/3 vindo das escolas particulares. Então a gente tem hoje, na realidade do estado de São Paulo e na realidade do Brasil de modo geral, uma universidade em que quem estuda são os filhos dos ricos, né? E quem financia são os pobres. Olha que incoerência. Nada mais justo do que a gente remanejar esses recursos, né? Então, uma mudança, mas esse é um processo que tem que ser gradual. Daniel, saiu um dado importante. Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui, Janazzi. A UNDIF, que é a Associação Nacional deixa eu só terminar meu raciocínio, Reitores das federais. Fala, eu vou dar um dado aqui porque eu acho que é super importante. Você está desatualizado. O governo federal vai na direção certa quando ele faz o contingenciamento. Agora, para você pensar isso a longo prazo, você tem que buscar outras fontes de receitas para as universidades para permitir que o Estado diminua a sua participação no ensino superior para alocar mais recursos para a educação básica. E quais seriam essas outras fontes de receita? Cobrança de mensalidade para quem pode pagar, usando critérios do FIES. Então, se, por exemplo, a família de renda de R$5.000 por pessoa da família ou mais, paga a mensalidade integral. Abaixo disso vai ganhando bolsas parciais de estudos até chegar a um limite de bolsa integral. Maior financiamento privado para pesquisas
isso é super importante. Eu sou a favor de venda de naming rights nas universidades, então se a pessoa quiser doar para ter o nome dele na sala de aula, para ter o nome no departamento, ela pode doar. Isso eu acho que é super importante, uma fonte de receita relevante. E nos Estados Unidos é basicamente isso que conserva as universidades que lá são pagas, Daniel, e não só a mensalidade de quem pode pagar, né? Exatamente. Isso é importante também ressaltar. Muita gente acha que pagando-se uma mensalidade quem pode, você resolveria esse problema, o que não é verdade. Não é verdade. Isso é uma falsa verdade que se espalha por aí, que se, por exemplo, o Caio pudesse pagar a faculdade e contribuísse, ele estaria salvando a universidade pública que ele fez. Um ótimo ponto. E eu fiz uma publicação no ano passado que mostra que a cobrança de mensalidade bateria no teto de 10% do orçamento das universidades. Não conseguiria avançar muito mais que isso. Por isso que outras fontes de receita também são importantes. Fundo patrimonial, a aproximação do setor privado, como eu já disse. Enfim, tem uma série de alternativas para diversificar as fontes de receitas das universidades e poder alocar mais recursos na educação básica, que é o que o meu amigo aqui, Janazzi, deveria defender com muito mais força, ao invés de simplesmente querer mais dinheiro para o ensino superior, para os filhos dos ricos estudarem. Segura um pouco. Segura tem um pouco. uma informação que desmonta esse discurso do Daniel. Se for em uma frase, dá para você fazer. Em uma frase. A Andif, que é uma associação nacional dos reitores das universidades federais, soltou um dado agora, uma pesquisa, mostrando que 70% dos alunos das universidades públicas do Brasil são oriundos das camadas populares e das escolas públicas, que têm renda per capita de apenas 1,5 salário mínimo, um dado oficial de pesquisa. Mas eu achei que isso metodologia estranha, essa pesquisa, Andif. Uma metodologia estranha. Eu achei que você é uma exceção, Daniel. Você veio aqui e se colocou como uma exceção nessa conjuntura da educação. É curioso esse debate. Hoje aqui no Morning Show estamos promovendo um debate sobre educação com as presenças dos deputados eleitos por São Paulo, o Daniel José, do Partido Novo, e o Carlos Janazzi, do PSOL. Vamos retomar a nossa conversa sobre educação? Caio, vamos lá, pode mandar uma aí. Beleza, é o seguinte, Daniel. Aliás, é um prazer te receber aqui. A gente trabalhou junto na sua campanha. Tenho muito orgulho de ter feito parte de um projeto que colocou a educação como pauta protagonista lá na LESP. Você fala muito que as oportunidades na sua vida elas vieram pela educação, e eu tenho profunda admiração aí pela sua trajetória. Tem um cara de origem muito humilde, né? Família de 11 irmãos, filho de uma diarista. Você conhece bem o quadro de desigualdade, muito mais do que os elitistas da academia brasileira. Bom, a educação que transformou a sua vida, ela não veio do Estado, né? Quando tive contato com a tua história, foram bolsas privadas, né, proporcionadas por agentes privados ou pelo altruísmo, enfim, esse tipo de coisa. Você acha que a revolução que a gente precisa na educação, ela passa pela lógica de mercado? Então, por exemplo, fim da estabilidade no emprego dos professores, punição pelo absenteísmo, cobrança de mensalidade, como você já bem disse, os endowments, mas também voucher para educação, charter school. Queria que você comentasse um pouquinho disso, se falta colocar um pouquinho da racional do setor privado no setor público. Não, muito legal. Eu acho que a gente cria uma sociedade livre se as pessoas passam a ter escolhas, né? Hoje uma família de baixa renda que ama seus filhos, onde eles vão colocar os filhos para estudarem? Na escola do bairro. Não tem escolha. Tem que ser ali, pronto, acabou. Né? Então eu acredito, né, que a gente deva gerar escolhas alternativas para que as famílias possam escolher qual tipo de educação elas querem para os seus filhos. E se hoje existe a possibilidade do voucher, né, que é um vale escola, né, como se fosse um vale educação para cada um dos filhos, e as famílias pudessem escolher em quais escolas ou qual o ambiente escolar, qual metodologia pedagógica eles gostariam que seus filhos aprendessem, eu acho que isso seria louvável. Assim, a gente tem que buscar algo mais nessa linha, né? Infelizmente, vários dos problemas que existem na educação pública hoje foram cravadas na Constituição de 88. Aliás, vários problemas do Brasil foram cravados na Constituição de 88 e que a gente tem que costurar agora. Mas um desses problemas é justamente o que o Caio acabou de falar, da estabilidade ampla e restrita do funcionalismo. Então, isso não gera os incentivos para que as pessoas busquem fazer o melhor trabalho possível, e aqueles que são motivados dentro da rede estadual, né, os professores que são motivados, que querem ensinar, que têm vocação para isso, ao longo dos anos eles veem que os incentivos são tão perversos que eles acabam desanimando.
Então, a gente tem que mudar, né, a forma, a lógica e o ambiente de trabalho dos professores para que eles tenham os incentivos corretos, para que eles consigam ensinar cada vez melhor. E por isso, por exemplo, eu sou a favor, né, inclusive foi um primeiro projeto de lei que eu protocolei lá na Assembleia Legislativa para fazer um ajuste na lei das OS. Eu gostaria de ver um modelo de charter school que é realizado em diversos outros países, mais de 70 países ao redor do mundo, e que aqui ainda não foi testado no Brasil, que é você pegar um pequeno grupo de escolas da rede pública e colocar ali como gestão uma organização social, assim como acontece em diversos hospitais ao redor do Brasil. Nisso, a gente deixa de depender daqueles critérios, né, cravados na Constituição de 88, que travam muito o desempenho da escola, como a estabilidade ampla e restrita, como a dificuldade de se fazer compras e por aí vai. Então, e aí, dando liberdade total para que essa organização social busque a metodologia pedagógica que achar mais adequada, busque fazer as melhorias que achar mais adequada, desde que também tenha uma contrapartida. E essa contrapartida seria a melhoria dos indicadores de aprendizagem. Então, para que uma organização social continue gerindo a escola ao longo prazo, ela deveria ter metas para melhorar o aprendizado de português e matemática, ter metas para reduzir o abandono escolar, que hoje é absurdo. Só para dar uma ideia, e terminando aqui, vou passar já para o Gianazzi, mas no Brasil, só 4% de quem se forma no ensino médio sabe matemática básica. Isso não é aceitável, isso é um massacre na educação. As pessoas não têm ideia. Eu estive em Atalaia do Norte, no Amazonas, no interior do Amazonas, divisa com o Peru, em São Francisco de Assis do Piauí, em Satubinha, no Maranhão. E a situação da educação pública nesse país é um massacre o que estão fazendo com as novas gerações. Esse é um dado inaceitável. Inaceitável. Né? Isso que você coloca, me parece que o Gianazzi não tem como discordar disso, né? Que é um dado que é apresentado e que é ruim para as futuras gerações, para o pensamento, agora, a forma como as causas, né, dessa má educação é oferecida para a população, é que nós discordamos. Por exemplo, acho que é um falso problema também essa questão de atacar a estabilidade dos professores. O problema da questão do magistério hoje são os salários. Hoje um professor da rede estadual de ensino, que é a rede mais rica do Brasil, da América Latina, não atinge nem o patamar do piso nacional salarial. O piso nacional salarial hoje por 40 horas, ou seja, um professor trabalha o dia todo, é de R$ 2.557. O Estado de São Paulo não chega nisso, ele está abaixo do teto nacional. É isso que tem que ser atacado, porque qualidade de ensino custa dinheiro, você tem que investir no magistério. Agora é um falso problema atacar a estabilidade. A estabilidade é importante para que o professor tenha, e já há punição. O servidor público hoje que não trabalha, a reforma administrativa já foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso. Já existem elementos hoje para punir, até retirar servidores públicos que não trabalham, que não têm desempenho, os mecanismos legais estão dados. E o problema não é a Constituição Federal, não. Ela até é muito interessante, o problema é que ela não é cumprida. Por exemplo, o artigo 214 da Constituição Federal dizia, isso quando foi aprovado em 88, que o Brasil deveria erradicar o analfabetismo em 10 anos. Né? Isso em 88. Até hoje o analfabetismo persiste no Brasil. Então a Constituição nunca foi respeitada. É um falso problema esse. O problema do Brasil é um outro totalmente diferente, da educação também. Agora não dá para levantar falsos problemas de gestão. Não é o problema da educação, não é gestão, então é financiamento. O Fundeb, ele mais do que duplicou de 2000 a 2015 e o resultado não vem. Mas acontece então, que o Brasil tem um histórico de não investimento na educação. Não, é pouco ainda. Você tem que investir no mínimo 10% do PIB em educação, o que está no Plano Nacional de Educação. Mas cada investimento que você realiza em educação tem que ter como contrapartida resultado. Então, mas tem que vir nota. Isso mas não está esse investimento não é feito em educação no Brasil. Meus amigos. Um professor que ganha menos de R$ 2.500 para trabalhar... É óbvio. Resolve isso esse primeiro. Salário, óbvio. Não dá. Então a o problema não é estabilidade. Tem que dar aula em 2, 3 escolas. Isso é terrível. Salas superlotadas com 45 alunos. Vamos falar de um problema quente, então, agora, de uma questão quente. Eu, pessoalmente, tenho minhas posições aqui quanto à educação pública, especialmente porque eu fiz universidade pública e vi lá que a maioria das pessoas que estudavam, pelo menos na época que eu estudei, não eram privilegiadas. E me preocupo com o contingenciamento do dinheiro para a educação, especialmente porque não é só a universidade que é mantida, né? Eles têm que manter projetos científicos, museus e muitas outras coisas. Mas, para além disso, estou aqui pensando, como é que vocês encaram um presidente ter dito que
as pessoas que vão à rua protestar por educação são idiotas úteis. Eu queria saber a opinião de vocês dois quanto a essa declaração. Como a gente classifica quem vai lá exercer seu livre direito à manifestação? Você quer começar, Janás? Eu mando bala. Beleza, então, o que eu vejo, né... Vou pedir para você ser conciso, Daniel. Você também, Janás. Então, de novo, tem algumas dificuldades de comunicação do governo federal. Eu acho que a comunicação... Sem eufemismos. Não, a comunicação tá ruim, tem que melhorar muito, né? Porque a gente tem que fazer alterações que estão indo na direção certa, mas sempre mostrando os dados, mostrando os números, os argumentos corretos, por que aquilo é importante ser realizado. Agora, eu vejo uma incoerência enorme numa manifestação que ao mesmo tempo pede mais recursos para a educação e é contra a reforma da Previdência. Isso não existe, Mas tá certo, então? Não dá. Tá certo classificar as pessoas como idiotas úteis? Eu não chamo ninguém de idiotas úteis, é uma conduta que eu tenho. Cada um tem a sua forma de se comunicar e de se comportar. Agora, Não tá condenando a conduta dele. eu acho extremamente incoerente, eu acho que não faz sentido nenhum pedir mais dinheiro para educação e ser contra a reforma da Previdência. Isso é uma contradição em termos. Janás. Ao contrário, primeiro que idiota é o presidente da República. O presidente Bolsonaro é um idiota inútil ainda, né? Ele que faz balbúrdia, ataca a educação, corta as verbas da educação. Daniel, a reforma da Previdência, essa reforma é dos banqueiros nacionais e internacionais, A que das o Lula empresas defendia privadas. desde 2002, É bem lá atrás, diferente. isso não foi pra Nós frente. fomos contra a reforma do Lula, do Fernando Henrique, a emenda 20. Nós somos coerentes, viu? Aliás, o PSOL, ele é uma dissidência do PT porque nós fomos contra a reforma da Previdência do Lula. Então, se tem algo que nós temos é coerência no nosso comportamento. Então hoje nós estaremos nas ruas, aqui no Largo da Batata, em todo o Brasil, contra os cortes, contra os ataques à ciência, a educação pública e contra também a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, ela vai acabar com a aposentadoria no Brasil, e vai acabar também com a Seguridade Social. Ela interessa aos bancos que vão ficar com esse fundo previdenciário bilionário da Previdência Social e as empresas privadas de previdência. Não interessa O ao ouvinte povo da PAN brasileiro sabe isso. que isso não é verdade, Janás. Não, é verdade, a esquerda está sim. ficando cada Não é vez esquerda, melhor não é esquerda. em praticar o oposto Imagina. daquilo que discurso. Não é esquerda. Olha, eu quero agradecer. Infelizmente, nosso tempo acabou. Esse daria pano pra manga para uma outra sessão de debate aqui no Morning Show. Eu queria agradecer a presença aqui no estúdio do Daniel José, que ele é deputado federal pelo Partido Novo. Estadual, perdão. E o Carlos Janazzi, deputado estadual pelo PSOL. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos.